Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Dudu entra na campanha contra grama sintética e Palmeiras faz comunicado oficial. Certificado pela FIFA, Dudu e outros jogadores lideram movimento na web. O Palmeiras é um dos times que utiliza o gramado artificial em seu estádio e o assunto vem rendendo nas redes sociais. Contra o Alviverde, o São Paulo decidiu inicar com Lucas e Oscar no banco pelo fato do clássico acontecer no Allianz Parque. Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva, Gerson, Coutinho, Alan Patrick e outros jogadores compartilharam um texto no Instagram. Futebol é natural, não sintético, diz parte da nota divulgada pelos jogadores. Dudu também entrou na campanha contra gramado artificial e agitou a torcida do Palmeiras Web. O ídolo do Palestra deixou o clube no fim do ano passado e recentemente disparou contra Leila Pereira. Palmeiras solta nota oficial sobre o assunto. O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela FIFA, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado, iniciou. Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário, recente estudo publicado pela revista The Lancet e Discovery Science aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais. Completou o perfil do Verdão na rede social. Atacante ex-Palmeiras mudou de opinião? O Palestra, contudo, em sua nota oficial disse que respeita a opinião dos jogadores e acrescentou que considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Já nas redes sociais, os torcedores palmeirenses lembraram uma declaração de Dudu ainda em 2020, onde ele elogia o gramado do Allianz Parque. Gosto bastante. Já tinha falado antes, sempre gostei de jogar no campo do Atlético PR, deixa o jogo rápido, afirmou na época. Betis joga pressão no Palmeiras e pede compensação financeira para liberar Vitor Roque, revela jornalista. Vale lembrar que o atacante, hoje no Cruzeiro, foi processado por Leila Pereira após ofender a presidente do Palmeiras e está pedindo indenização por danos morais na casa dos R$500 mil. Ela vetou qualquer possibilidade de reconciliação. Palmeiras sofre com desfalques e tem 5 jogadores lesionados. Veja a situação de cada um. Palmeiras tem 5 jogadores no DM e preocupa Abel Ferreira. A fase do Palmeiras não está fácil quando o assunto é lesões. O técnico Abel Ferreira enfrenta uma verdadeira dor de cabeça com a presença de 5 jogadores no departamento médico, DM. Na última segunda-feira 17, o Verdão atualizou os casos de Gustavo Gomes e Maurício, que deixaram o campo contundidos contra o São Paulo. E o número de atletas disponíveis para o treinador foi ainda mais reduzido. Confira a lista completa dos jogadores do Palmeiras que estão fora de combate, assim como os prazos previstos para o retorno deles aos gramados. Lesionados no Palmeiras. O atacante Bruno Rodrigues segue afastado desde o ano passado devido a uma lesão no joelho. O jogador passou por cirurgia e ainda não tem previsão de retorno, sem sequer realizar trabalhos com bola desde então. Paulinho, recém-contratado do Atlético Mineiro, segue em recuperação após cirurgia na tíbia. Embora tenha evoluído bem nos exames clínicos, o atacante ainda treina separado e não tem data confirmada para estrear. Enquanto isso, o meia-atacante Felipe Anderson, que vem se recuperando de um problema no pubis, já está em transição física e treinando com bola. Ele pode estar de volta a tempo de disputar um possível mata-mata no Campeonato Paulista. Maurício foi uma das novidades na lista de lesões após sofrer uma luxação no ombro durante o clássico contra o São Paulo no último domingo 16. O atleta passará por cirurgia e deve ficar afastado por aproximadamente 2 meses. Por fim, Gustavo Gomes também deixou o campo durante o clássico com dores na posterior da coxa e teve constatada uma lesão muscular. O Palmeiras ainda fará mais exames para avaliar a gravidade da contusão. Expectativa para o próximo jogo do Verdão. Com tantos atletas fora, Abel Ferreira precisará encontrar alternativas para suprir essas ausências. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira 20 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque às 19h30 de Brasília. E para quem não puder acompanhar a transmissão ao vivo, não se preocupe. Os melhores momentos e a cobertura completa do jogo estarão disponíveis aqui, no Bola VIP Brasil, para você não perder nenhum detalhe da partida. Ex-Palmeiras, Daverson pode deixar o Atlético Mineiro para atuar em Gigante Carioca em baixa. Daverson vive uma situação oposta no Atlético Mineiro do que a do ano passado.
Ele que finalizou 2024 em alta e sendo comentado em toda a América Latina pelas suas exibições na Libertadores, agora está em baixa. O centroavante perdeu espaço no time de Cuca e sequer é mais titular absoluto da equipe de Belo Horizonte. Justamente por isso, alguns times do Brasil vêm manifestando interesse na sua contratação, como, por exemplo, o Vitória. A equipe baiana fez uma sondagem formal para contar com o atleta, mas agora tem um concorrente de peso. Trata-se do poderoso Vasco da Gama, que já sonhou com o atleta em outras oportunidades. Daverson no Rio de Janeiro? O portal Vasco Fanáticos afirma que após a derrota para o Flamengo, o Cruz Maltino decidiu que precisa de um novo atacante. Em meio a isso, o nome de Daverson ganhou força na equipe. Inclusive, o próprio Fábio Carille, atual treinador da equipe, já aprovou o nome do atleta e aguarda uma decisão por parte da diretoria. Até o momento não existe uma proposta oficial dos cariocas. Vale ressaltar que no passado, o centroavante já revelou ser torcedor do Vasco da Gama e ter o desejo de atuar pelo time de São Januário. Esses fatores podem acabar pesando em prol de um acordo. Situação no Galo. No auge dos seus 33 anos, Daverson tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro, o que contribui para o desejo do Galo de vendê-lo. Isso porque a partir de junho o atleta poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Sob o comando de Cuca, o centroavante se tornou reserva e, até o momento, disputou apenas 6 jogos em 2025. Neles, esteve em campo por apenas 98 minutos e marcou um gol até então. Barcelona mantém 20% para vender Vitor Roque. Palmeiras prepara contrato de 5 anos. Palmeiras manifesta interesse em fazer negócio com o Barcelona. Barcelona e Palmeiras têm tudo acertado entre si para negociar Vitor Roque nesta janela de transferências. Após o sim do clube catalão, o Alviverde aguarda a liberação do Real Betis. O empresário André Curi, responsável pela tentativa de viabilizar a operação na Espanha, trata a venda como complexa. Por outro lado, a jornalista Joana de Assis crava o aval dos colés para vender o atacante e manter 20% dos direitos econômicos. Apesar de não ter formalizado uma oferta antes do Betis sinalizar que vai devolver o atleta antes de vencer o empréstimo, o Verdão tem um contrato de 5 anos preparado para assinar com o ex-Atlético. Palmeiras vai contratar Vitor Roque? Leila Pereira participou de um evento para empresários recentemente. A presidente do Palmeiras conversou com o Globo Esporte sobre a contratação de Vitor Roque. Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. O que depende de mim eu garanto, destacou a executiva. Vitor Roque pede para sair do Betis. O Palmeiras entende que a boa vontade do atleta e do empresário podem ajudar na liberação junto ao Real Betis. Caso o jogador force a saída do clube, vai facilitar o avanço das conversas. Vitor Roque perdeu espaço com o técnico do Betis, principalmente com o atraso para o voo marcado para a Bélgica na semana passada. O centroavante ainda teria pedido para sair do clube diante do episódio. Matheus Pereira do Cruzeiro descarta o Palmeiras e encaminha acerto com outro gigante fora do Cruzeiro. Matheus Pereira deve mesmo encerrar o seu ciclo com a camisa do Cruzeiro. Tido como um dos principais meias do futebol brasileiro, o atleta surpreendeu a todos ao revelar o desejo de deixar a Raposa para voltar à Europa. Ele, que vinha sendo cotado para reforçar o Palmeiras, optou por recusar uma investida da equipe de Leila Pereira e está muito próximo de reforçar outra grande potência. A tendência é que o meia retorne ao futebol europeu. Pelo menos é o que afirma o jornalista Everton Guimarães. Segundo ele, as conversas entre Zenit e Cruzeiro para a venda do atleta avançaram e o jogador deve reforçar o gigante russo. Matheus Pereira de Casanova. Por meio de seu Twitter oficial, o jornalista revelou que neste momento os clubes já estão trocando papéis, com as negociações podendo ser concluídas a qualquer momento. A tendência é que o atleta seja anunciado pelo Zenit antes do fim de semana. O jogador deseja retornar ao velho continente para criar o seu filho recém-nascido, já que acredita que poderá proporcionar uma melhor qualidade de vida e de educação para ele fora do Brasil. No que diz respeito a valores, nada foi divulgado por Everton. Todavia, a expectativa é de que o Cruzeiro lucre algo em torno de 15 a 28 milhões de euros com a transferência de seu principal jogador. Passagem pelo Cruzeiro. No auge dos seus 28 anos, Matheus Pereira, caso deixe o Cruzeiro, seu time de coração, finalizará sua passagem com bons números individuais, principalmente em virtude de 2024.
Foram 81 partidas disputadas desde 2023, com 12 gols marcados e outras 17 assistências distribuídas. Ou seja, no total, o meia participou de 29 gols pela equipe celeste. E você, torcedor? O que você acha da situação de Matheus Pereira no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.